Seja muito bem-vindo ao podcast Mulher de Verdade, um podcast voltado para mulheres cristãs amantes da palavra de Deus. Eu sou a Carol Umbelino e hoje você vai perceber que eu tô aqui sozinha, a Bru não tá aqui com a gente. Um beijo, Bru, você tá fazendo muita falta aqui com a gente hoje. E você sabe que antes da gente começar o podcast de fato, a gente já tem um combinado dos 3 Cs. Então, para você começar aqui com a gente, você precisa fazer 3 coisas para nos ajudar. Primeiro, você tem que curtir, aí comentar e compartilhar. Então, curte esse vídeo aqui para o YouTube entender que esse conteúdo é relevante e espalhar para outras pessoas. Comenta, porque ele vai falar, nossa, quanta interação tem aqui, então eu vou compartilhar e compartilha esse vídeo. Pega esse link e manda para muitas pessoas, porque a gente sabe que você é abençoado todas as semanas aqui com a gente. Então, por favor, não guarde isso só para você, mande isso para o máximo de mulheres possível. E você, homem, que assiste também, se achar isso relevante, pode compartilhar. Vocês sabem que o nosso podcast ele é voltado para você resgatar de novo os laços com as pessoas que estão pertinho de você. A gente sempre fala isso toda semana, né? A gente está muito conectado com quem está longe, porque a gente fica no celular o tempo inteiro e pouco conectado com quem está perto. Então, nosso convite com essa mesa é que você retorne à mesa, retorne ao lar, para vocês reatarem esses vínculos muito importantes da família. E o tema que a gente vai falar hoje, mulherada, quando acabar, você já tem que pegar e mandar uma mensagem para sua amiga e dizer, amiga, nós precisamos conversar sobre isso, porque esse tema vai doer aí no calo de todas nós mulheres. Então se prepare, esquenta sua água, vai beber café, chá, não sei o que você vai fazer, mas prepara aí e segue a gente lá no nosso Instagram. Você já conhece o nosso Instagram? @muljerdeverdade.ipp. @muljerdeverdade.ipp. Vai aparecer aqui embaixo na tela para você. Então segue a gente lá, que lá a gente vai postar mais conteúdos. A gente quer saber o que vocês estão achando, temas, convidados. Então interaja com a gente por lá também. Para a gente conversar sobre o nosso tema de hoje, nós estamos aqui com o pastor Bruno Ruggeri. Seja bem-vindo, pastor. Obrigado, Carol. Deus abençoe, graça e paz a todo mundo que está acompanhando. O pastor Bruno, ele é pastor lá na Igreja Presbiteriana de Vila Mariana. Ele é casado com... É verdade, eu falei presbiteriana, na Igreja Batista de Vila Mariana. Ele é casado com a Priscila, que ela já veio aqui. Se você não assistiu o episódio dela ainda, volta ali na lista, que ela falou sobre a mulher de verdade, os ciclos de vida, tá imperdível. Pai de 2 princesinhas lindas. E ele fez uma série de mensagens sobre o que a gente vai conversar e mais pra frente a gente vai falar pra você acompanhar também. Então seja bem-vindo, pastor. Obrigado, Carol. Bom demais estar aqui, gente. E a gente sempre começa o nosso podcast fazendo uma pergunta pro convidado. Então eu quero que você responda aí pra gente. Quem é Jesus pro pastor Bruno? Ó, essa pergunta, ela é bem aberta e uma resposta bíblica com certeza teria que passar pelo fato de Jesus ser o próprio Deus, Filho de Deus, o Salvador. Isso é ponto base, ponto fundamental. Agora, nesse cenário que eu estou aqui, um cenário, programa Mulher de Verdade, um cenário feminino, eu estou aqui tomando um chá com a minha amiga Carol. Mentira, eu não estou tomando porque eu não gosto de chá. Mas nesse cenário aqui todo feminino, eu queria enfatizar que Jesus é para mim o exemplo máximo do homem verdadeiro, da masculinidade que eu quero sempre perseguir, do tipo de tratamento com as mulheres, do tipo de postura como homem diante de um mundo mau como o nosso. Ele é minha referência máxima. Eu quero ser um homem como Jesus, o Filho do homem, é. Nossa, que legal. Muito bom, muito bom. E hoje a gente vai falar um pouco, então, sobre dinheiro. Que tema, hein? Quando eu tava conversando com o Bruno sobre isso, eu falei, as brusinhas, outras coisas, a gente vai ter que repensar um pouquinho. Vai chegar lá. A nossa relação com o dinheiro, né? E aí eu queria que a gente começasse, então, pensando, como é que o mundo enxerga o dinheiro, a nossa relação com o dinheiro? Olha, o tema dinheiro é bom demais de falar, desafiador demais, e eu não estou aqui, eu quero já começar com esse aviso inicial, eu não estou aqui para falar sobre dinheiro na pessoa de alguém que, por exemplo, eu sou um grande gestor financeiro, eu vou ensinar técnicas para fazer render o nosso dinheiro, dicas de economia, tudo isso tem o seu valor, tudo isso tem o seu espaço, mas a realidade é que, você começou, né? Como que o nosso mundo enxerga o dinheiro? Na perspectiva do mundo, quando a gente fala sobre dinheiro, o impulso inicial já é tipo, como que eu ganho mais dinheiro? Como que eu faço para render mais dinheiro, para ter mais dinheiro?
É como se esse fosse um ponto básico e fundamental. O assunto é dinheiro, então eu parto daí. Legal, o podcast hoje vai ser então com alguém especialista em finanças, que vai me ensinar a lidar de maneira bíblica com dinheiro e render mais o meu dinheiro. E a resposta é não, não é a proposta do que eu vim fazer. Na realidade, a proposta é um degrau anterior, que é inclusive refletir sobre como o Senhor Jesus, inclusive, lida com dinheiro e nos ensina a isso. Só que para chegar lá, passando por essa pergunta que você acabou de me fazer, vamos primeiro fazer um diagnóstico de como que o nosso mundo lida com dinheiro. Acho que a primeira resposta é o que eu acabei de falar. O mundo lida com dinheiro sempre querendo mais. Dinheiro é imã. E todo mundo quer dinheiro. Dinheiro é o idioma que todo mundo fala. Países em guerra, pessoas que se odeiam, às vezes conseguem fazer transações financeiras, porque o dinheiro ele abre portas, o dinheiro ele é um símbolo de poder. E ele atrai tanto que mesmo pessoas que se levantam como profetas contra o dinheiro, porque o dinheiro, não sei o quê, até do ponto de vista político, o que for, em algum momento vão também ceder à tentação de ter o dinheiro, de crescer com dinheiro. Então, o nosso mundo, basicamente, ele lida com o dinheiro como sendo o valor principal. O dinheiro é a moeda, realmente, que movimenta o mundo. E quando eu falo dinheiro, é riquezas, né, de modo geral. E isso é o que organiza as diversas sociedades do mundo em diversas configurações, e tantas vezes assim, configurações muito tristes, né? O mundo é um lugar corrupto, um lugar mau, um lugar onde pessoas sofrem. Então a própria Bíblia reconhece isso. Então o dinheiro e o amor ao dinheiro é algo que caracteriza esse mundo. Então a gente já precisa... Isso é uma verdade bíblica. Então como que o mundo lida com o dinheiro? Com amor. O mundo ama o dinheiro. E aí isso já dá pistas de como que a gente precisa, então... Para onde que a gente tem que caminhar, né? Mas como que você... Carol, responder. Como que o mundo lida com dinheiro? Você viu que ele tá querendo me entrevistar no próprio podcast. Mas aí você foi falando, eu fui pensando assim, como é interessante a gente pensar que o mundo ele ama o dinheiro porque é o próprio Deus. Né? Então eles olham para a criação, eles olham para todas as coisas, eles não reconhecem Deus, então eles vão procurar outros deuses. E a gente acha que com o dinheiro a gente compra tudo, a gente faz tudo. Então se eu não tô dando conta ali dos meus relacionamentos, se eu comprar um presente e der para uma pessoa, e se for um bom presente, então aquilo aí vai agregar maior valor. Então estar com as pessoas, às vezes, né, que a gente fala muito aqui, não é o mais importante, mas eu dar coisas boas para as pessoas, uma boa educação e tudo isso tem o seu valor, sua importância, mas muitas vezes a gente, por amar o dinheiro, a gente acha que aquilo que o dinheiro pode comprar vai resolver as nossas questões, nossos relacionamentos, e não necessariamente dependendo de como a gente coloca isso na nossa vida, né? Sim. Porque se é uma necessidade da minha família, eu dar uma educação melhor para os meus filhos, é uma coisa. Agora, se eu faço isso porque eu acho que eles só vão ser bons profissionais, se eles só vão ser bem-sucedidos, se eles trilharem o caminho do sucesso, o caminho A, então eu estou amando mais um projeto de vida que não um projeto de vida que o Senhor tem escolhido. Sim. Então, eu achei muito interessante você falar sobre isso, né? Essa questão do mundo amar o dinheiro, porque muitas vezes a gente ama o dinheiro e a gente não percebe. Porque a gente confia mais aí, né, naquilo que a gente acredita que o nosso dinheiro pode comprar. E eu vejo que a gente lida muito hoje em dia com essas questões de, olha, eu tô triste, eu vou lá e... Porque a gente ama muito mais o dinheiro do que a gente percebe. E a Bíblia fala muito sobre dinheiro, não é à toa, né? Muito. Porque é... É como se o dinheiro fosse, aos olhos do mundo, né, que se relaciona com amor, com as riquezas, né? O mundo ama as riquezas. Mas as riquezas são a principal ferramenta para você obter aquilo que te dá maiores benefícios e para você receber cada vez mais, ter uma vida tranquila. Então as pessoas, em geral, no nosso mundo, elas buscam as riquezas por ver exatamente nas riquezas a porta que eu preciso abrir para ter acesso a tudo que há de bom. Em termos de educação, saúde, blá, blá, blá. E aí quando a gente olha para o mundo, aqui eu não sou um sociólogo, aqui não é política o assunto, nem longe, nem perto disso,
Nosso ponto de vista é Jesus e a Bíblia, mas a gente vê na própria palavra de Deus, os profetas, tudo mais, que o nosso mundo é um mundo de corrupção e de injustiças. Então, eu hoje sou pastor auxiliar na Vila Mariana, vai fazer 8 anos. Então eu sou pastor numa igreja num bairro bom de São Paulo, é um bairro classe média, as pessoas em geral vivem bem ali. Só que antes disso eu passei 9 anos da minha vida, né, 5 de seminário, mais 4 depois como pastor, na primeira igreja batista de Colônia. Colônia é um bairro na periferia de São Paulo, na extrema periferia da Zona Sul. São 6 quilômetros depois de Parelheiros. Então eu vivi 2 realidades ministeriais. E eu, vindo de uma família assim, classe média, como eu vim, eu digo que eu conheci algumas facetas de São Paulo a partir do ministério lá em Colônia. E é muito comum quando você ouve, por exemplo, São Paulo, né? O que é São Paulo? Fala sobre a cidade de São Paulo. A cidade de São Paulo é uma cidade lotada de prédios. É fato. Só que não é a cidade inteira. Dependendo do ponto que você passa na periferia, já não tem mais prédio. Há quem diga que existem muitas São Paulos dentro de São Paulo. Ah, com certeza. Mas meu ponto é assim, você tem um censo de São Paulo. Os bairros mais populosos são os bairros mais distantes do centro. Mas num raio de 3 quilômetros do centro de São Paulo, você tem os melhores hospitais. Então, por exemplo, eu estou trazendo isso só para ilustrar o seguinte, que no nosso mundo, e a gente vê isso na nossa cidade, mas no mundo como um todo, o assunto riquezas, acesso às riquezas, isso tudo é um problema em todos os lugares do mundo, às vezes em maior grau, em menor grau. Aí as pessoas ficam disputando por políticas e visões políticas, acreditando que isso é o que vai resolver todo o problema do dinheiro do mundo, ou todo o problema do coração humano, e de fato não é o que resolve, é só Jesus. Mas a proposta é como eu, como indivíduo, diante de um mundo cheio de dores e que se relaciona com as riquezas de um jeito totalmente idólatra e errado, como que eu, como discípulo de Jesus, devo olhar para esse assunto riquezas, né? Então é aí que a gente entra no que Jesus ensina, né? E é interessante você falar sobre isso, porque eu sou assistente social, né? E Nossa, eu não lembrava disso. Sério? É verdade, é porque tem muita gente que acha que eu trabalho na igreja. Assistente social? Sou assistente eu achava que você era apresentadora de podcast full time, assim. Não. É parte do que eu faço. E quando a gente vai falar de riquezas e de distribuição das riquezas, eu sempre vou lembrar de alguns textos bíblicos que o próprio Senhor vai trazer, né? Que a gente precisa entender que os pobres sempre vão existir, que os ricos sempre vão existir, que a gente vai lidar sempre com essas tensões. Então não é uma questão de governos, de política, sempre existiu, sempre vai existir por conta da corrupção do coração do homem. Porque a gente é muito ganancioso, então quem tem sempre quer ter muito mais, quem não tem quer ter, e às vezes não vai conseguir porque não tem acesso, não tem recursos. Então é uma questão que a gente tem que se posicionar, a gente tem que trabalhar para que as pessoas tenham condições melhores de vida, porque tem gente que só tem sobrevida, não tem vida, mas a gente não pode deixar o nosso coração ser movido, ser guiado por essas coisas. Se você se interessa mais por esse tema, assim, de uma maneira mais política, leia Economia do Reino, do Matheus Ortega, entra lá no Instagram dele, que tem muita coisa boa. Matheus, a gente já fez o convite, não deu certo as agendas ainda, mas a gente espera você aqui para falar sobre isso também. Livrão, hein? Livrão. Carol, não lembrava que você é assistente social. Sou assistente social. Que legal. Então, eu acho que é importante a gente ter isso no coração, que isso foi um acalanto quando eu comecei a fazer serviço social, de entender que esse não é um problema de governos, é um problema que existiu desde lá da fundação do mundo e vai morrer com a gente, porque tá dentro, né? Então, a gente sempre vai querer mais daquilo que a gente tem. E o próprio Senhor Jesus disse, né, que os pobres sempre terão com vocês. Né? E a gente vai fazer qualquer coisa para ter mais do que a gente tem, mesmo que a gente tenha que tirar de outras pessoas, mesmo que algumas pessoas não tenham nada, porque isso é o motivador do nosso coração pecaminoso, né, corrompido, sem Deus. E aí, então, como é que Jesus vê, né? Então, aí que tá, a gente vê, o mundo tem uma relação com as riquezas de amor, de ferramenta para privilégios pessoais, né, para dar acesso àquilo que eu quero, enfim. E Jesus tem uma relação com as riquezas de um jeito muito curioso, porque diante do fato de que as riquezas representam toda a potência do mundo,
Jesus se relaciona com as riquezas de um jeito bem ao contrário disso, para mostrar que os valores dele são valores diferentes do mundo. Então, toda a trajetória de Jesus ela é marcada por esse tema, pobreza e riqueza, em alguma medida. Então, por exemplo, Jesus nasce numa família muito pobre. A gente tem evidência até disso. É uma evidência sutil, mas até no momento em que ele é apresentado ao templo e os pais vão dar a oferta que a lei de Moisés previa, a oferta que os pais de Jesus dá é uma oferta dos pobres, que são as 2 rolinhas, não é uma oferta ordinária. É a oferta que a lei de Moisés previa para quem não tinha condições. Então Jesus vem de uma família muito simples e ele lida com esse tema riqueza ao longo do seu ministério, normalmente colocando os ricos numa posição difícil em relação ao reino por causa da competição que as riquezas têm com Deus, em termos de adoração. Vou dar um exemplo aqui. Jesus ensinou, em mais de uma ocasião, que vocês não podem servir a Deus e às riquezas. As riquezas são colocadas numa posição como sendo um Deus que compete com o nosso Deus. É uma relação religiosa com as riquezas. Porque quando uma pessoa busca Deus, ela busca por entender que Deus é poderoso para fazer as coisas. E o dinheiro, ele pode iludir o nosso coração exatamente por conta disso, porque o dinheiro pode ser visto como alguém poderoso que me abre portas às coisas que eu preciso fazer. Dinheiro é poder. Então, por isso, dinheiro é colocado como uma possível idolatria, a relação com o dinheiro. Nas cartas de Paulo, quando você pega a lista de pecados, em Colossenses 3, ele dá uma lista, série de pecados que a gente tem que abandonar, né, que fazem parte da nossa natureza terrena, e aí ele fala, quando ele fala da ganância, é sobre a ganância que ele coloca assim: fujam da ganância, que é idolatria. Então, o amor ao dinheiro, a cobiça ao dinheiro, é colocado como um pecado de idolatria. Por quê? Porque é servir a um outro Deus. Por causa desse potencial que o dinheiro tem de competir com Deus. Então, ao longo do ministério de Jesus, você vê Jesus falando, né, as bem-aventuranças, ele coloca essa questão de riqueza e pobreza, ele conta histórias sobre riqueza e pobreza. E em dos episódios sobre riqueza e pobreza, no diálogo com aquele homem rico, Jesus fala, vê o apego que aquele homem tinha às riquezas, a ponto de não querer seguir Jesus. Lucas capítulo 18, Marcos 10, conta isso. E aí ele vira para os discípulos e fala: como é difícil entrar um rico no reino de Deus. Isso é palavra de Jesus, tá? Não sou eu que estou falando. Se alguém rico está assistindo, não se ofenda. Nós não estamos falando contra a riqueza. Não é esse o ponto. Mas Jesus fala assim: como é difícil um rico entrar no reino de Deus. E aí fala: é mais fácil passar um camelo por um buraco de uma agulha do que um rico entrar no reino de Deus. Então você vê que é um tema importante aos olhos de Jesus, e a maneira como a gente lida com as riquezas diz muito sobre o nosso caráter, sobre a fé que a gente tem em Deus. Então é esse o ponto que Jesus vai tratar. Jesus falou demais sobre dinheiro, essa que é a realidade. Jesus falou muito sobre dinheiro e como aplicar o dinheiro, como ver o dinheiro. Então isso que precisa ser enfatizado. São várias e várias e várias passagens sobre o tema, mas num caminho totalmente contrário ao que o mundo ensina, né? E é muito importante a gente enxergar como Cristo enxerga essa questão do dinheiro, porque eu acho que ela vai mexer com muitos paradigmas que a gente tem, tanto para quem valoriza muito, como para quem acha assim: não, a gente não pode ter dinheiro, a gente tem que ser completamente desapegado, a gente não pode ter o coração nessas coisas. Mas quando as pessoas dizem isso, é no sentido de, às vezes, inveja, porque você não tem, então como eu não tenho acesso, eu não consigo conquistar. E é interessante a gente ver como Jesus vê, para a gente entender que a nossa vida neste mundo, ela vai precisar do dinheiro. Para a gente viver, para a gente se relacionar, para você comprar um alimento, você precisa de dinheiro para você ter, a não ser que você vá plantar. Mas mesmo se você for plantar, você tem que partir de algum lugar. Então você tem que comprar semente. Sim. Então a gente nunca vai estar livre nesse mundo que a gente vive, dessa questão de compra, de venda. Sim. A grande questão é como a gente vai lidar com isso. Como o nosso coração lida com isso, porque é aí que entra o que Jesus ensina. Deixa eu partir, Carol, de alguns textos, até porque
boa parte da inspiração para esse nosso episódio aqui, né, vem da série de pregações que eu desenvolvi lá na igreja. E onde a gente acha, se a gente quiser ouvir? Com os jovens da igreja. Olha aí, hein? Momento propaganda, hein? No Spotify da Juventude IBVM, que é a Igreja Batista de Vila Mariana. A gente lança as pregações lá. Então foram 5 pregações, elas estão lá no Spotify. Se não me engano, acho que uma deu problema. Só tem 4 lá, uma ficou perdida, só para quem estava ao vivo. Mas eu desenvolvi uma série de pregações que chama Estudos sobre Riqueza no Evangelho de Lucas. E aí, se eu pegar só passagens de Lucas, por exemplo, como Jesus lidou com as riquezas, a gente tem, por exemplo, em Lucas capítulo 12, é o episódio do homem que pede para Jesus lidar com a questão da herança, pedindo para ele, faz meu irmão dividir a herança comigo. Eu não vou explicar o texto aqui, todo o texto, mas Jesus vê ganância no pedido daquele homem, tem motivos para isso. E aí Jesus conta uma história de um homem cuja terra produziu muita coisa, e aí o que ele decide fazer? Ele decide derrubar os seus celeiros e construir celeiros maiores. E aí a partir disso ele consegue armazenar todos os grãos, e aí ele diz para a própria alma, agora come, bebe, descansa e se alegra, porque você já tem bastante. Uma pausa aqui. Se você parar para pensar, isso é exatamente a lógica de investimentos e o sonho de muita gente de hoje em dia. Uhum. Que é o quê? Eu quero conseguir dinheiro suficiente para depois de acumular tanto, eu consigo fazer o próprio dinheiro render, eu já não preciso mais trabalhar, eu consigo a sonhada aposentadoria aos 40 e pouco. E aí eu vou fazer o quê? Comer, beber, me alegrar e descansar. Tendo dado toda a condição para os meus filhos, tendo dado... Quer dizer, onde está o erro? Qual que é o erro aí? Mas aí Jesus vira e fala assim, louco, essa noite pedirão a tua alma. Quer dizer, se você morrer hoje, do que vai ter servido tudo isso? O que você fez com tudo isso? Então isso já abre uma porta para, por exemplo, Lucas capítulo 16, Jesus contar a parábola do administrador infiel, que é uma parábola muito bonita, e que a mensagem central dessa parábola é a seguinte, nós temos que ter no dinheiro um instrumento do reino. Então é assim que Jesus olha as riquezas. O mundo olha as riquezas como um instrumento da minha própria satisfação. Uhum. Coma, beba, se alegre, descanse. Mas Carol, eu ajudo os pobres, viu? Às vezes, sempre que eu posso, eu dou uma esmola, eu compro um leite para alguém, eu faço alguma coisinha, que é aquele alívio da consciência. Uhum. Enquanto Jesus olha para todo o dinheiro que você tem, isso é instrumento do reino. É isso que Lucas 16 vai ensinar. E aí ainda nessa caminhada por Lucas, em Lucas capítulo 18, ele vai mostrar como uma pessoa que aparentemente obedece tudo, que é aquele homem rico e fala, eu obedeço seus mandamentos desde sempre, blá, blá, blá. Aí Jesus fala, você obedece? Então faz o seguinte, vende tudo que você tem, dá aos pobres e me segue. Para mostrar para ele que assim, talvez você não obedeça tanto assim. E aí aquilo pega. Aí apertou. Aí ele fala, não. E a Bíblia fala que ele se retira triste porque era dono de muitas propriedades. Uhum. Então quer dizer, o dinheiro era um senhor mais forte do que o próprio Jesus. Mas aí no 19, com Zaqueu, a gente vê que... Eu brinquei, até na série de pregações, eu brinquei. O camelo passou no buraco da agulha. Zaqueu é um rico que realmente conheceu a Jesus e colocou à disposição. Vendeu metade do patrimônio, deu aos pobres, inclusive, né? O texto conta isso. Mostrando que ele não era apegado ao dinheiro. Então, em resumo, como que Jesus vê as riquezas? Ele vê as riquezas como sendo um instrumento que o mundo usa para adquirir poder, é um deus desta era, então é perigoso, a relação com esse instrumento era uma relação perigosa, então abre o olho, quando a gente fala de riqueza, abre o olho. Uhum. Mas ao mesmo tempo ele vê, não é por isso que ele fala, fujam para as montanhas e ninguém mais vai lidar com dinheiro. Na verdade o que ele fala é o seguinte, vocês vão lidar com dinheiro aqui nessa terra, mas lembra que as riquezas elas são um instrumento do reino. Então vocês estão com dúvida se tem que pagar imposto? Quando chegou para ele com isso, ele pede, de quem que é a imagem que está aqui no denário? É a de César. Tá vendo? Isso aqui pertence a César. Não é a imagem dele que está aqui? Faça isso girar, dê para César o que é de César. Só que dê a Deus o que é de Deus. Aí o que é dar a Deus o que é de Deus? Qual que é a imagem que existe em você? É a imagem de Deus. Você é a imagem de Deus. Então a sua vida, dê para Deus e viva totalmente para Deus. E inclusive usando esse recurso, riqueza, como um instrumento nas mãos de Deus, para a justiça do reino de Deus, para as bênçãos do reino de Deus. Então é um olhar totalmente diferente, né?
Não é fugir para as montanhas, mas é instrumentalizar as riquezas para o reino. E é muito lindo isso que você falou, porque a gente perde um pouco de perspectiva que nós somos de Deus e tudo aquilo que nós temos é do Senhor. Lá na outra igreja, eu trabalhava com adolescentes e eu sempre falava para eles, né, que as minhas coisas eram do reino, tudo. E eles ficavam brincando, então dá o seu celular pro reino. Eu falei, não vou dar o meu celular, mas se você precisar dele pra gente filmar, pra gente fazer alguma coisa, porque eu preciso dele como instrumento para me comunicar com vocês, tudo. E a gente esquece, às vezes, que tudo aquilo que o Senhor nos dá é para que a gente possa servir. Só que não é só no reino, na igreja, porque eu vejo que muitas vezes a gente tem isso assim, reino é servir na igreja. Então eu vou ajudar os projetos que tem na igreja, a gente precisa ajudar para eles avançarem, a gente tem que dar o dízimo para que a igreja possa se sustentar, a gente consiga fazer os trabalhos que precisam ser feitos, mas com a nossa vida, se a gente sabe que tem um irmão, tem uma moça que ela participa do discipulado aqui com a gente, e a moça que trabalha na casa dela, né, que limpa a casa dela, ela tem muitas questões de saúde com os filhos, e ela não consegue comprar remédio. Às vezes ela não consegue pagar medicamento não, comida para casa. E ela é diarista. E aí, então, como ela vai uma vez ou 2 vezes por semana na casa dela, essa moça pergunta para ela, quais são os medicamentos? Me traz a receita. Ela vai lá na farmácia, compra os medicamentos e dá. Aí, se ela compartilhar, esse mês está muito apertado, a gente não está conseguindo. Ela, o que vocês precisam? Eu não tenho nada. Ela vai lá no mercado, compra uma cesta básica e dá para ela. Então, ultrapassa, porque ela tá vendo a necessidade diante dos olhos dela, porque às vezes a necessidade está na nossa frente também, mas eu vou ajudar a pessoa que está lá na rua e que eu não vou me envolver com ela. E eu acho que essa questão do dinheiro, muitas vezes ela passa por isso. Às vezes tem familiares nossos que estão precisando de socorro. Eu sei que envolvem questões complicadas, difíceis, porque a gente conhece, cada caso é um caso. Mas às vezes a gente fecha os olhos para aquilo que está diante de nós e a gente vai ajudar pessoas que estão completamente distantes, porque a gente não entendeu que tudo aquilo que o Senhor nos deu é para a gente usar no reino. E o que é esse reino? Não é só o trabalho da igreja. Sim. É totalmente isso é fato. E é desafiador, então, a gente entender que assim que Jesus olha para as riquezas, que as riquezas não nos pertencem, que nós somos mordomos. Mordomos de algo que é dele. Então, vamos brincar aqui, você é uma pessoa super entendida de investimentos. Aí eu peguei um dinheiro que eu tenho, aqui ó, 50 mil reais, Carol, gerencia para mim, investe. Como que você, Carol, vai lidar com esse dinheiro, né? Você vai investir de acordo com o que eu tô te pedindo, mas não são seus aqueles 50 mil. São de outro, que você está investindo e está fazendo render de alguma maneira. Só que na nossa lógica, por causa da nossa cultura, o nosso jeito de pensar, várias áreas da vida a gente consegue ver como, isso aí pertence a Deus, não sei o quê, papá. Mas o dinheiro, às vezes a gente até coloca aquele adesivo, né? Meu carro pertence a Jesus, coisa assim. Mas de fato a gente entende que o dinheiro ele pertence a Jesus a ponto de, inclusive, isso influenciar se eu devo comprar, o que eu devo comprar, se isso vai glorificar Deus e como vai glorificar Deus, o quanto eu vou ofertar, como eu devo ser generoso no trato com as finanças. Porque normalmente o que acontece é que a gente olha para o dinheiro como sendo assim, é aquele refúgio, a torre forte que eu me abraço e falo assim, mas eu trabalhei, é o meu suor, eu faço do dinheiro o que eu quiser, porque você não tem a ver se o dinheiro é meu, você não tem a ver se eu vou gastar 10 mil, 20 mil ou 30 mil, o dinheiro é meu, eu que trabalhei, você não tem nada a ver com isso. Mas aí Jesus vira e fala assim, meu filho, eu tenho tudo a ver com isso, o dinheiro é meu, não é seu, ele é para ser empregado no meu reino. Então, por exemplo, nas escrituras, as riquezas, elas são tantas vezes colocadas junto com a ideia de repartir. Então, por exemplo, em Efésios capítulo 4, quando Paulo fala, aquele que furta, não furte mais, antes trabalhe com as próprias mãos para que consiga repartir. Então não é só trabalhe com as próprias mãos para que não precise furtar e possa usufruir do que quiser, para que consiga repartir. 1 Timóteo 6, quando Paulo fala também para os ricos não confiarem na instabilidade das riquezas e tudo mais, ele fala, ordene aos ricos desse mundo que sejam generosos e prontos para repartir. Então a ideia de repartir está atrelada à ideia de riqueza. A gente vive num mundo mau. Eu não vou, como pessoa, resolver todos os problemas do mundo. Mas a luz de Cristo que brilha em mim, o Evangelho que brilha em mim, vai me fazer ter um olhar diferente sobre as riquezas, sobre os bens dessa terra. E aí nas minhas relações do dia a dia, como essa que você exemplificou e outras, eu vou sempre ter essa mentalidade. Isso aqui não é meu,
isso é de Jesus, e eu preciso empregar isso em prol do reino de Jesus, para alcançar pessoas. Eu preciso empregar isso da maneira que Jesus faria. Então, esse aqui é um grande desafio. E aí eu acho que é válido a gente entrar no que você falou lá no... A bolsinha, a brusinha. A blusinha. Aí o negócio... aí começa a apertar, Carol. Aí começa a apertar. E esse tema, assim, eu vejo que para as mulheres é um tema muito custoso, porque eu vejo que tem muitas mulheres hoje em dia que elas poderiam não trabalhar, e a gente já falou disso aqui no podcast outras vezes, se você quiser, você volta lá. A Nathalie Campos veio aqui, a gente falou sobre mulher e trabalho. Eu vou dar um spoiler para você que está assistindo a gente. Vai vir um episódio muito bom aqui que vai falar sobre essas questões de trabalho. Foi lançado um livro agora na Fiel. Se você pegou a mensagem subliminar, se você não pegou, mais pra frente você vai ficar sabendo do que eu tô falando. Mas tem spoiler de episódio muito bom que vai falar sobre isso. Mas eu vejo que tem muitas mulheres que às vezes o lar precisa delas, né? O marido, os filhos, mas ela tem que estar lá trabalhando porque eu preciso comprar a brusinha da loja tal. Eu preciso vestir o sapato da marca tal. A gente tem que comer nos restaurantes X. Então não é mais pra gente viver. Né? Pra gente ter uma vida ali ok. Não, é pra gente ter luxos, pra gente ter mais. Sim, se é um caso de tipo, necessidade, é outra conversa, né? Mas num caso desse, como você tá colocando, de ter mais, de luxos, de coisas assim, é aí que entra, né? Então, por exemplo, não, legal, pastor, tô ouvindo você falar aí de Jesus, né? Os versículos de Jesus, tudo mais. Agora, eu não posso mais, então? Eu não posso ser rico? Eu não posso ser rica? Quer dizer, é pecado agora eu ser rica? Não. Inclusive, o Evangelho de Lucas diz para nós que mulheres dispunham dos seus bens para abençoar o ministério de Jesus. Lucas capítulo 8. Então, o problema não é ser rico. José de Arimateia era uma pessoa que tinha posses e o túmulo de Jesus veio a partir disso. O túmulo era caro. O túmulo é caro ainda hoje. Muito caro. Nem para morrer a gente consegue morrer em paz. O dia que eu descobri quanto custa para você enterrar alguém, eu falei, gente, olha, vamos viver para sempre. É isso aí, é isso aí. Então, assim, é pecado eu ser rica, não sei o quê. Não, o problema não é esse. Mas aí aqui, Carol, cabem reflexões profundas que a gente tem que fazer. Que é, por exemplo, eu realmente olho para o mundo, para esse sistema mal que a gente vive, e eu consigo enxergar o mundo e ter nojo do mundo, igual Jesus demonstrou que tinha, ou lá no fundinho do meu coração, eu gosto do luxo, eu gosto da ostentação. Fui almoçar com a minha esposa num restaurante, só ocasião assim especial que a gente almoça num restaurantezinho mais, né, daqueles que o bolso machuca. Fui num desses que o bolso machuca. Terminou, tava num bairro aqui de São Paulo que tem um shopping desses assim simplesinhos. Que as roupas custam 27 mil reais. É, bem baratinho. Uma blusinha. Uma brusinha. Blusinha. Aí o que eu como mulher, não estou me colocando na posição, né? O que eu, quando eu olho para uma blusinha que custa 27 mil reais, eu consigo sentir aquele desgosto, porque esse mundo é um mundo mal, assim, tanto de pessoas que não tem o básico. Eu consigo sentir isso, eu consigo ver toda a maldade do mundo nessa ostentação, nesse excesso de luxo, coisa assim, ou lá no fundo meu coração gosta. E o que eu quero é exatamente ter os produtos tais, a riqueza tal, aquilo que vai me diferenciar do restante da sociedade, que as pessoas vão me olhar e falar, nossa, essa mulher, olha o brinco dela, olha a roupa que ela tem. Por exemplo, quando Paulo fala sobre modéstia, em 1 Timóteo capítulo 2, e ele vai colocar o princípio da modéstia no vestuário, não vai falar que a beleza das mulheres seja o que há no interior, né, a modéstia e tudo mais, e não, aí quando ele vai falar o não, ele vai falar, né, dos artigos de ouro, das tranças no cabelo, do vestuário caro. Porque ali na igreja de Éfeso, aparentemente, existia uma competição na Éfeso Fashion Week, de qual mulher era mais... tinha as roupas mais tal. Então, assim, é muito comum você ver até produtos
Tipo, Instagram, podcast feito por mulheres cristãs. Hoje está cada vez mais, né? E vários desses que não são sérios como o seu. E aí você vê mulheres assim, é uma ostentação, a roupa, o estilo, a vaidade, a futilidade, assim, o negócio é todo cercado de futilidade. O meu coração gosta dessas futilidades, ou eu consigo ter o coração, assim, em Jesus, no reino dele, a ponto de eu olhar e falar, cara, isso não é legal. Uhum. Essa luxuosidade toda, isso não me pega. Agora, se isso pega no teu coração, aí é momento de você reler Lucas, reler Timóteo 6 e ver que, poxa, acho que eu estou mais parecido de como o mundo olha para as riquezas do que como Jesus olha para as riquezas. Porque eu estou gostando da riqueza. No fundo eu estou gostando. Sabe, pessoa que adora colocar as viagens que fez, o perfume que usa. A pessoa não se refere a um produto, ela se refere à marca daquele produto, sabe assim? Uhum. Não vou dar exemplos de marcas aqui, mas até porque eu não entendo muito. Mas, Ainda bem. mas tipo, a pessoa sempre dá um jeito de falar, porque ela vê nas riquezas a coisa de se impor. É valor, às vezes eu acho que até a identidade dessa pessoa tá pautada e baseada nessa. É sempre assim, não, porque isso me lembrou da viagem que eu fiz para Paris, quando eu tava lá, meu, foi muito legal no Champs-Élysées, e tudo assim, o tempo inteiro colocando. Então isso é a oportunidade da gente olhar pro coração e falar, Senhor, eu gosto das riquezas, porque esse mundo mal, ele é muito pautado nas riquezas mesmo. Eu gosto disso. Porque se você descobrir que você gosta, como que você descobre, né, que você gosta? Quando você tem consumos exagerados e que não são debaixo de oração, debaixo de reflexão, você simplesmente sai comprando porque você acredita que o dinheiro é teu. Tive um dia péssimo. Vou lá com a minha amiga e vou comprar, vou parcelar. Parcela, sei lá quantas vezes no cartão esse sapatinho que eu preciso disso, eu mereço me dar esse mimo. Quer dizer, a riqueza é o refúgio? Aí só que comprou demais, aí começa a esconder, né? Esconde do marido. Imagina, não tem isso. Não acontece, né? Não, de deixar a sacola guardada. E eu escutei isso uma vez, eu ri, mas a gente não deveria rir dessas coisas. Que ela compra, aí ela sai, entra em casa, vê se ele tá. Se ele tá, deixa lá guardadinho, escondidinho. Sim. Se ele não tá, tira. Mas às vezes os filhos começaram a perceber e contavam pra ele, então ela se certifica que não tem ninguém, ela tira, já guarda tudo como se, né, tivesse ok, joga as sacolas fora e tranquilo. Quando ela tem o próprio cartão dela, tudo, enfim, isso é um outro bom tema, né, finanças do casal, enfim. E age como se nada tivesse acontecido, né, não teve. E num relacionamento precisa ter confiança, precisa ter reciprocidade. E aí você vai lá, pega as sacolas, esconde todas as sacolas, como se nada tivesse acontecido. E beleza, ele chega, você se relaciona normal. E você vai colocando essas coisas no meio, né, do relacionamento de vocês. Querendo ou não, você está escondendo, estão omitindo isso do seu cônjuge. Coisa escondida é coisa que pertence às trevas, né? A luz, diante da luz as coisas são claras. Então é um exemplo de trevas isso. É um exemplo de estou recorrendo ao Deus dinheiro para ter satisfação, para ter a alegriazinha que eu preciso, o mimo que eu preciso. E aí a gente começa a atrelar nossa satisfação, nossa alegria, nossa realização a coisas materiais. É por isso que as riquezas são colocadas em competição com o próprio Deus. Vocês não podem servir a Deus e as riquezas. As riquezas têm que ser instrumento de Deus e não competidor de Deus. Só que aí, Carol, é isso que eu quero enfatizar. É difícil porque o nosso coração gosta. Como gosta. E o nosso coração também... Assim, aqui a gente está falando de luxo, de ostentação, de produtos, de papapá, tudo bem. Mas a gente pode falar até de coisas que talvez soassem mais legítimas. Talvez porque isso, assim... Acho que até pessoas descrentes, de repente, olhariam. Tem gente que é descrente que falaria, não, essa luxuosidade toda, isso aí não é legal. Mas a gente pode até falar de coisas que seriam vistas mais até como necessidades básicas, algo assim, e que também a gente pode descobrir no nosso coração trevas. Por exemplo, eu não gosto de generalizações, mas eu noto que, em geral, mulheres... Eu posso estar cometendo um erro aqui, não tem nenhum estudo científico por trás do que eu vou falar. Mas eu noto, pelo menos a minha experiência,
Beijo, Priscila, minha esposa. Mas também de aconselhamento, como pastor, há mais de uma década, tudo. Eu vejo que mulheres, em geral, assim, parece que precisam de mais estabilidade. Assim. A instabilidade, ela promove um ambiente de muita insegurança, de muito medo, muita coisa. E especialmente assim, quando são mães, aquela mãe leoa, ela quer que os seus filhotes, seus filhos tenham segurança. Ela não quer passar por instabilidades, coisas assim. Então, via de regra, tem essa coisa de precisamos ter uma segurança, precisamos ter uma... Não pode fazer loucura. O que até aí está tudo correto. Mas o problema é quando eu esqueço que o nosso Deus é o Deus que atua de maneira, inclusive, ainda mais especial na instabilidade. E que quando acontece, por exemplo, um desemprego, quando acontece uma situação que tira o nosso chão, e aí de repente eu vejo, nossa, meu coração agora acabou. Agora, aí já começa a pensar nas coisas que eu vou perder. Ai, porque e a escola particular? E o sei lá o quê? E pipipi, papapó. E as viagens que a gente faz? A família vai sentir. Então aí você descobre o quê? Que as riquezas estavam sendo uma coisa... Estava sendo o esteio, estava sendo a torre forte. E isso é muito perigoso. Então não é só no luxo, mas é também na provisão básica. Você, mulher, confia que o Senhor é o Deus provedor e que o seu filho mais precisa, sua filha, sua família, você mais precisa, é de fato a provisão, um maná diário. Como Paulo fala em 1 Timóteo 6, tendo que comer e o que me vestir, eu estou contente. Eu consigo aplicar isso no meu dia a dia ou eu acabo gostando demais das coisas que pertencem a esse mundo? E você não tá muito equivocado, não. Porque quando você falou, eu tava esperando, que palavra que ele vai trazer? Os meninos da mocidade, os meninos da mocidade vão falar, pega esse link aí e vão mandar pra todas as meninas da igreja. Porque o que eu mais escuto aqui em Pinheiros, os meninos falam, essas meninas só querem casar com um cara rico, a gente tá começando agora e elas só pensam em dinheiro, porque é a forma como eles recebem, né, os comentários, as coisas que as meninas colocam. E muitas vezes elas têm 20 anos e querem um cara que já tenha 40 anos, tipo uma vida, né, uma carreira. Elas olham para os pais e falam, eu quero um cara igual meu pai. Sim. Tá, mas se o seu pai se tornou quem ele é ao longo da vida, né? Ele não começou no patamar em que ele tá. E eu vejo como isso vai ficando cada vez mais forte. Talvez por algumas coisas que a gente já conversou aqui, porque hoje o pastor Erival fala muito sobre isso. Todo jovem quer ser milionário. É a meta de vida. Eles querem ser milionários antes de qualquer outra coisa. Pra curtir a vida. E você foi falando, eu fui pensando, eu não queria ser aos 30, né? Mas depois, quem nunca pensou nisso, né? De repente, um pouco mais pra frente, pra poder parar de trabalhar. E às vezes o desejo é até legítimo. Não, eu não quero, porque eu quero me dedicar a missões, eu quero fazer outra coisa. Mas quem que sustentou os missionários até aqui? Foi R$1 milhão que eles juntaram antes de ir para o campo? Ou foi o Senhor que foi, né, sustentando eles durante todo o caminho? E eu vejo que hoje em dia as mulheres solteiras, elas têm muita dificuldade de se relacionar com um cara que não tenha nada. E entenda, não tenha nada que o cara, num momento da vida, assim, não tenha emprego, não tenha... Começando, né? Se ele é mais velho, porque isso a gente encontra muito, gente assim, que tem 30 e poucos anos, não tem emprego, não tem faculdade, uma pessoa acomodada não é desse tipo de rapaz que a gente tá falando, esses realmente você tem que fugir dele, porque se o cara não fez nada até agora... E muitos homens lidam com riqueza de uma maneira péssima, né? Então... Se ele não fez nada até agora, é sustentado pelos pais e não faz nenhum movimento, realmente você não quer se relacionar com um rapaz desse. Mas não é desse rapaz, né, que elas fogem. Às vezes o menino tem um trabalho simples, humilde, mas ele não tem carro. Ah, não tem carro? Como que ele vai me buscar? Ué, mas... Vocês podem se encontrar em algum lugar, mas é porque a gente tem algumas coisas na mente, né? Ele tem que ir lá na minha casa, me buscar na portinha... Mas às vezes não vai ser assim, né? O príncipe de cavalo branco, ele vai vir sem cavalo. Ele vai vir sem coroa. E aí vocês vão conquistando essas coisas juntos. Então eu acho que isso que você traz é uma questão muito importante para a mulher. Eu acho que de um jeito diferente do que é para o homem. Não, você falou das meninas, das moças, mas eu também até estendo isso também. Como é um programa... a gente tá mulher de verdade, então minhas ênfases estão sendo mais sobre mulher. Eu teria muito... Sobre homem, eu teria muita coisa também para falar de riqueza, sem dúvida alguma. Mas pensando em mulher... Isso acontece com a moça, mas isso acontece também muitas vezes com a mãe da moça. Às vezes a moça
É uma moça que, assim, tá com o coração em Jesus, no reino. Às vezes até ingênua, é inocente, mas é uma moça que tá, assim, eu amo a Cristo, eu não valorizo isso. Só que aí a mãe... Como é que a mãe, pensando em pessoas que têm uma condição financeira um pouco maior, como é que a mãe vai virar pra outra mãe, amiga dela, que soube que a filha tá namorando? Ah, tá namorando? Com quem? Ah, fulano. Ah, e o que ele faz? Aí como é que essa mãe vai falar que ele não é um cara que vem de uma família assim, assado? Aí o pai dele faz o quê? Empresário? O que ele faz? Ah, não, o pai dele é pedreiro. Imagina, sei lá. Imagina que a minha filha vai se relacionar com alguém que não vai poder dar pelo menos a mesma condição que nós demos para ela até hoje. Nesse discurso, eu encontro mais cheiro de mundo ou cheiro de Jesus? É isso que eu preciso identificar no meu relacionamento com as riquezas. Não, pastor, veja bem, é porque tem muito rapaz que é aproveitador, tem muito rapaz que vai querer se relacionar com a moça de condição superior para poder depois dar um golpe, ou poder se acomodar nisso. A gente tem que se prevenir também porque tem muito homem safado no mundo. É fato, você está correta no argumento, está correta. Mas descubra no teu coração se é só isso mesmo, ou se esse primeiro elemento que eu coloquei não está lá também. Que aí, Carol, esse que é o detalhe que é gostoso de analisar. O pecado, ele é algo tão intimamente relacionado à nossa natureza, que você não consegue simplesmente pegar uma legislação, uma lista e falar tipo assim, isso é pecado, pensando em coisas externas, isso é pecado, isso não é. Deixa eu dar um exemplo. Pegar o microfone e cantar na igreja é pecado? Você fala, não. Mas eu vou te falar, pode ser. É claro que o ato de pegar o microfone e cantar não é pecado, mas dependendo do que está no coração de quem faz isso, quer aparecer, quer sei lá o quê, aqui, este ato se torna pecaminoso. Então nossa relação com as riquezas tem que ser pautada por isso. Pastor, é pecado a gente querer um carro zero? Não necessariamente. Mas como que é a sua relação com esse carro zero? Se você entra nesse carro zero e aí você sente o cheiro do banco de couro e aquela coisa e fala, nossa, esse carro é maravilhoso, as funções que ele tem, o ar-condicionado, e aí o seu coração tá naquilo, aí é pecado. Porque aí você tá hipervalorizando as riquezas. Agora, se você relaciona de uma maneira equilibrada, gosta daquele produto, tudo mais, mas você tem consciência de que tudo aquilo é empregado no reino, aí não. Então é esse detalhe que a gente precisa ter sempre em mente quando o assunto é riquezas, né? E aí você foi falando, eu fui lembrando de uma história de um casal de amigos que eles não tinham condição de comprar um carro e eles foram orando muito ao Senhor para conseguir aquilo. E eles compraram um carro de segunda mão e foram vivendo com aquele carro e um dia o carro deu problema e eles começaram a reclamar. E o filho deles virou e falou assim, mas vocês vão reclamar do carro que a gente pediu para Jesus? Que Jesus que deu pra gente? E eles pararam e pensaram, não importa se ele é de primeira mão, se ele é de segunda mão, se o nosso coração tá no lugar errado, a gente vai perder a perspectiva, né, de tudo aquilo que a gente tem, daquilo que o Senhor tem feito por nós. Então, se você que está assistindo a gente até agora não capturou a nossa mensagem, a gente não está falando aqui, né, contra, se você tem muito dinheiro e você quer gastar com coisas muito caras, você vai fazer as suas escolhas dentro da... Mas você avaliar, você está fazendo isso porque você não consegue viver sem essas coisas. Porque tem um rapaz aqui da igreja que ele fala que ele chegou a se endividar muito, porque onde ele trabalhava você tinha que ter a caneta X, você tinha que andar com o carro Y, só que o bolso dele não cabia aquilo, só que ele comprava tudo aquilo e ele ia se endividando cada vez mais para viver dentro daquele padrão. Uhum. E aí um dia o Senhor o incomodou muito e ele percebeu, não, eu convivo com essas pessoas, mas eu não tenho como manter esse padrão. Ele vendeu o carro e ele não usou mais, comprava as canetas X, e ele disse que um dia ele foi ele chegou com o carro que ele tinha e o colega dele falou, é com esse carro que você vai? Ele falou, esse é o que eu tenho. Ele falou, não, então vamos chamar outro carro. Ele falou, tudo bem. Ele foi, estacionou o carro dele e falou, vamos com outro. E ele não ficou triste, ele não ficou chateado, porque ele falou, eu não podia continuar desonrando ao Senhor com o meu padrão de vida, me endividando só para manter uma aparência. E muitas vezes a gente também gasta aquilo que a gente não pode, aquilo que a gente não tem, para ir mantendo aparências, né? Eu quero. Posso ler um versículo? Claro. Não quero extrapolar o tempo aí também. Você que
Comanda aí, Carol, que eu vou empolgado, tá? Vou empolgando e vou falando aqui. Em Lucas 16, quando Jesus ensina sobre a gente colocar o dinheiro a serviço do reino, é Jesus que diz assim, ó, no versículo 11, eu vou ler desde o 16, 10. Quem é fiel no pouco, também é fiel no muito. E quem é injusto no pouco, também é injusto no muito. Pouco e muito aqui para Jesus, o pouco era a riqueza desse mundo. Muito são as riquezas celestiais. Assim, verso 11, se vocês não forem fiéis para lidar com as riquezas injustas, quem confiará as verdadeiras riquezas a vocês? Jesus chama as riquezas desse mundo de riquezas da injustiça, riquezas injustas. Porque esse mundo, ele é manchado de sangue. As riquezas, tem sangue, tem pecado, tem miséria, tem... Bom, olha o Brasil, pensa em Brasil, nossa história. Uhum. Pensa em centenas de anos de escravidão, enfim, o mundo ele é injusto. As riquezas, elas têm a imagem de César impregnada nela, e César é injusto. Só que, então, se você gostar disso, adorar as riquezas, adorar as coisas caras, ou se for uma pessoa cujo coração está confiando que as riquezas te dão estabilidade, que os seus investimentos te dão segurança, você não está sendo fiel no pouco. As riquezas fazem parte da vida. Tendo pouca riqueza, tendo muita riqueza, eu preciso aplicar a abundância, a generosidade que existe em Jesus. Eu preciso aplicar a visão de reino. Eu preciso tomar cuidado para não gostar dos produtos dessa terra. E aí cada um vai ter uma tentação. Por exemplo, no passado era muito comum um acúmulo de patrimônio. Uhum. Hoje é muito comum você ouvir pessoas falando assim, eu não tenho essa coisa de ficar juntando dinheiro, eu não sou apegado a isso não. Mas, por exemplo, sonha viajar, conhecer todos os roteiros do mundo que as blogueiras fitness fazem e tudo mais, papapá. E aí essas viagens são compradas com o quê? Não é com sorrisos. Não envolve dinheiro. Uhum. Essas viagens custam. Então, você não é apegado a ter muito dinheiro no banco, ou ter o carrão do ano. Essas coisas não pegam pra mim. Mas você vai descobrir, a bolsa pega. Não, bolsa também não pega pra mim. Então, viagem pega. Alguma coisa que são as riquezas desse mundo que proporcionam, vai pegar pra você. Tem gente que quer comer em lugar bom, isso. Chique. E aí é nessa coisa que cabe sempre uma análise. Senhor, me ajuda a analisar meu coração e a não gostar daquilo que está com o cheiro dessa terra. Me ajuda a usar a riqueza para aquilo que eu realmente gosto, que é o teu nome sendo adorado, vidas genuinamente colocadas na tua presença. Me ajuda a gostar do que o Senhor gosta. Então esse que é o exercício, Carol. E você foi falando, eu fui lembrando. Me corrija se eu estiver errada, mas quando o povo pede um rei... Quando o Senhor vai falar, tudo bem, vocês querem um rei, mas ele cobra impostos pesados, ele vai listando várias coisas, né, que esse rei humano vai exigir dele. Então o próprio Senhor já disse. E nesse episódio, 1 Samuel 8, né, especialmente o que pega ali é a motivação, porque eles queriam um rei conforme as outras nações tinham, né? Então, tipo, ao invés de se alegrar no fato de Deus, na pessoa de Samuel, estar cuidando do povo, eles olharam para as outras nações. É bonito, é legal falar um rei, é uma coisa... A monarquia é chique. Aos dramas da família... da monarquia inglesa lá, The Crown. Mas então a semelhança das outras nações, eles quiseram ter um rei. E isso foi condenado pelo Senhor. E isso puxa esse gancho também, né? Como a gente fica se comparando, olhando as influencers, sei lá o que elas conseguem com dinheiro. E aí eu quero também isso pra mim, ao invés de querer aquilo que Deus tem, né? São muitas camadas, né? Muita coisa, isso aí é... Esse tema aqui rende, é muito amplo, são muitas questões. E aí a gente foi conversando, eu lembrei que tem uma mulher na Bíblia que ela vem e dá tudo que ela tinha. 2 moedinhas. Lindo isso. E o Senhor recebe tudo aquilo que ela tinha e ainda fala, não, ela deu tudo aquilo que ela tinha, ela não estava dando daquilo que sobrava. E eu vejo que é isso que o Senhor quer de nós. Não que a gente pegue todo o dinheiro que a gente tem e dá lá na igreja para receber outras coisas, mas é dar a nossa vida, o nosso tempo, a nossa disposição, tudo aquilo que Ele nos dá em serviço. Isso é Lucas 21, né? Jesus olha, e o texto fala que Jesus estava olhando os ricos, depositando suas ofertas, que eu imagino, obviamente, que são ofertas muito maiores em números absolutos.
E que é valoroso também, estão dando oferta. Mas quando ele olha essa viúva, né, a palavra que é usada são dois... a moedinha mais assim, seria os centavos mesmo. Mas ela deu de tudo que ela tinha, que foi um ato de fé. E isso me faz pensar que, uma frase que eu gosto, né? Ninguém é tão rico que não possa receber nada. E ninguém é tão pobre que não possa dar nada. Tem muita gente que pensa, né? Quando eu tiver... Não, eu não faço nada porque eu não tenho dinheiro, eu não tenho recurso, eu não tenho... Amigo, amiga, mesmo no pouco, treine o seu coração a ser generoso, como essa viúva foi. Mas não é irresponsável, de repente, a fazer isso? Lucas 21, é colocado como modelo. Aí é o seu relacionamento com teu pai, com Jesus. Seu relacionamento com Deus. Creia nele, mas aplique essa lógica da generosidade, da abundância. Jesus, ele é o Deus da nossa provisão. Ele é quem cuida de cada detalhe da nossa vida. Então é um texto bonito também para nos lembrar de generosidade, de... Tem muito. A Bíblia fala muito de riqueza, Carol. Muito, muito, muito. Um episódio só. Dá pra gente fazer uma série. Se você quiser uma série sobre riqueza, você escreve aqui embaixo. Comenta com a gente lá no Instagram, quem sabe. Escreve aqui embaixo. A gente Quero ser rico. Não, aí não, né? Meu primeiro milhão aos 30. Não, aí não. Money que é good, nós não have. Escreve. Aí tudo que a gente conversou aqui é ao contrário. Cai por terra, Mas... Coloca aí se vocês tiverem interesse mais sobre esses temas. Geralmente, quando eu falo de finanças no programa de aconselhamento bíblico, bomba, o pessoal gosta. Porque eu vejo que é um dos temas tabus aí. E é porque é prático, né? Assim, uma frase, mais uma. Do Helmut Tillich. Ele fala assim: a nossa carteira tem mais a ver com os céus do que as nossas músicas. Interessante. Aí você fala, por que mais a ver? Eu entendo que é mais a ver porque pega todas as suas horas da semana. Quantas horas você dedica a músicas, né, de louvor, por exemplo, no contexto de adoração comunitária na igreja, ou ouvindo louvores, coisas assim. Agora, quantas horas da sua semana você passa lidando com essa temática, riquezas desse mundo? Contexto de trabalho. Só de trabalho, pelo menos aí 8 horas por dia no padrãozão, vai. E os boletos que você tem que pagar? Boletos, as faturas, sei lá o quê. Então, por isso, as nossas finanças têm mais a ver com o céu. Tem muito a ver com o céu. Como que eu enxergo, então, esse assunto dinheiro? Como que eu vejo o contentamento do meu coração diante desse assunto dinheiro? Ou as frustrações. Meu coração está frustrado, eu não tenho alegria, porque meu marido não tem o emprego que devia ter, porque eu também não consegui, também não tenho. Então é muita coisa. Bruno, o tempo não passou, não. O tempo voou, que quando a gente vai vendo, já foi. Então eu queria que você deixasse uma palavra de encorajamento para a mulherada que está assistindo a gente, para a gente lidar melhor com o dinheiro. Eu vou deixar, não minha, mas inspirada no texto da palavra. Muito bom. É mais seguro do que eu falar. E é o texto exatamente de 1 Timóteo capítulo 6, quando Paulo fala assim, ordene aos ricos deste mundo, é o verso 17 esse, que não sejam arrogantes e nem ponham a esperança na incerteza da riqueza, mas em Deus, que de tudo nos provê generosamente para a nossa satisfação. Minha palavra de encorajamento é a seguinte: as riquezas desse mundo, elas são um excelente promotor de arrogância, querer se sentir mais do que os outros por causa dos acessos que você teve, línguas que fala, papapá. Aqui eu estou falando também de riqueza, dinheiro e riqueza também, riqueza cultural, riqueza do que for. Riquezas. Elas são um excelente promotor de arrogância, só que Paulo fala, elas são instáveis. É incerteza das riquezas. Riqueza não vai comprar a vida eterna. Riqueza não vai te consolar no leito de morte. O melhor hospital e o melhor médico não vão te fazer viver muito mais do que, inclusive, quem não tem riqueza. Só olhar estatísticas. As riquezas, elas são perigosas. Mas quando você confia que o teu provedor é Deus, e mesmo em situações de instabilidade e de lutas, você fala, eu confio que Deus é quem dá o maná todo dia, e meu coração pode descansar, porque minha alegria não está atrelada às riquezas, aí você encontra paz, você encontra felicidade, você encontra tranquilidade.
Então, meu encorajamento é confia em Deus. Confia que Ele é provedor. Você que está passando necessidade, confia em Deus. Ele é o dono de toda a riqueza e Ele sabe exatamente o que você precisa no seu dia a dia. Confia nele. Amém. Que a gente aprenda realmente a confiar no Senhor a cada dia. Bruno, muito obrigada porque você aceitou o nosso convite, veio aqui. Agora fica o convite para os pastores de chinelo, que ele tem um podcast também com os amigos dele, para vocês virem aqui para a gente conversar sobre... Pode deixar essa propaganda aí também? Pode. Procurar no Spotify também Pastores de Chinelo. Você vai encontrar, é um programa do acampamento Palavras da Vida Paraná, eles que são nosso host. E nós somos 6 pastores que gravamos, né, em escala sobre temas diversos do ponto de vista pastoral, numa conversa bem leve. São quase sempre 3 pastores que participam de cada programa e a gente vai conversando. Fica a indicação desse podcast aí. Então fica o convite para vocês virem aqui, hein, meninos, pra gente estar junto. E eu quero fazer deixa um recadinho para você que assiste a gente aqui toda semana. A gente falou sobre esse tema. O pastor Arival tem um livro muito bom que se chama Generosidade. Ele fala muito sobre isso aqui na igreja. Nós somos uma igreja missionária e o nosso coração está em servir. Então, se você não conhece os projetos, depois você entra lá no site da IP Pinheiros. É uma forma de você começar a se envolver com os projetos que a nossa igreja tem. E eu desejo que Deus abençoe muito vocês. E nós temos um encontro marcado toda segunda-feira aqui. Eu espero você aqui na semana que vem. Tchau, meninas.